Opa, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Vamos falar sobre a situação da Rússia e Ucrânia. Ucrânia e Rússia hoje, 1114 dias de conflito, 13 de março de 2025. O que está acontecendo? Basicamente, russos continuam a avançar em território, seu próprio território, né, lá em Kursk, rumo provavelmente a Sumi. É isso que nós vamos mostrar um pouquinho o que está acontecendo, qual o possível caminho rumo a Sumi, o que Putin andou falando ontem, ele andou visitando, já trouxe até vídeo sobre isso ontem mesmo. Falar sobre ataques, bombardeios que sempre estão ocorrendo pelos russos e mais algumas questões envolvendo aí o fronte que nós vamos ver, algumas questões lá de Toretsky, Pokrovsk, que faz tempo que não damos uma passada em alguns setores do fronte. Vamos dar uma passada rápida o que é que está acontecendo, mesmo sem muita mudança, mas teve mudança. Você vai entender melhor daqui a pouco. E agradecer, né, todos os comentários que vocês sempre estão presentes, interagindo, né? Um grande abraço a Rogério Catanese, JR Árpia, José Geraldo Mendes, que sempre, José Geraldo sempre tá nos comentários aqui, Marcos Vinícius, DD5ZV. Vocês arrumam uns nomes diferentes, né? Jean Edson, né? Um grande abraço aí. Alessandro Oliveira até fez. Tem muitas perguntas interessantes, tá, pessoal? Depois eu vou separar parte dessas perguntas, não só perguntas, como comentários que vocês têm feito, e vou preparar um vídeo. Acho que ainda hoje tem comentários muito legais, eu achei bem interessante. O nível tá aumentando, muito obrigado pela melhoria do nível dos comentários muito bons, contra e a favor, tá? Dos dois lados. Achei bem interessante, até alguns que são contra algumas questões da Rússia, mas com um bom embasamento. Isso é bom, isso é uma situação boa. Não está sendo só contra por ser contra. Está trazendo a sua lógica e eu vou depois estar comentando aqui no canal e em outros vídeos. Dito isto, lembra do like, se inscrever no canal, né? E já vamos para o vídeo. Lembrando, ó, tem Pix, né? Até organizei finalmente, o pessoal sempre me pede, Pablo, manda o Pix normal mesmo. Então tá aqui, ó. Canal pabloricardo@gmail.com. É o nosso Pix para você, né, contribuir. Se sempre o pessoal pede uma forma de contribuir com o canal, então tá aí. Se não puder, com o Pix, que seja no curtir, no comentário, que já ajuda bastante. Ó, o que está acontecendo no front? Vamos direto para Sumi. Vamos ver logo o caso Sumi. Depois eu dou uma geral nos reports que temos aqui. Os russos continuam a avançar neste setor aqui, ó. Então, Goncharovka, os primeiros, só para deixar claro, Sudza caiu, tá? Saiu oficialmente. Os russos estão até demorando muitas vezes a lançar um report, né, um informativo, a queda do setor. Depois de toda essa bronca lá em Toretsky, os russos, né, devem ter sofrido algumas lideranças estão um pouco mais precavidos em estar informando isso. Às vezes, locais que já sabemos que caiu a tempo e estão demorando um pouquinho a informar, e isso se deve porque em Toretsky não fizeram boas revisitações de prédios, e resumindo, depois descobriu-se que tinha uma galera do Azov em alguns túneis secretos, em alguns locais, em algumas casas e prédios que não foram vistoriados adequadamente, ou se fizeram de mortos e coisa do tipo. Depois fizeram um ataque em massa no centro lá de Toretsky. Então, enfim, então o pessoal está um pouco mais precavido. Então, mas de qualquer forma, ó, então já estão se aprofundando, além de Sudza em si, a cidade de Sudza. Os arredores começam então a ser conquistados de fato, a ter 100% de presença. Melovoi, este setor aqui próximo, é o chamado setor Kurilovka. Tá, basicamente, tá, pessoal, é como se tivéssemos hoje, neste momento aqui, esse setor de Kursk. Não é isso, tá? É como se tivéssemos aqui, ó, o setor Givo, que é este setor aqui. Nós temos o setor Kurilovka, que é mais ou menos este setor aqui. E nós temos na verdade um outro pequeno setor, que é o setor Sudza, a cidade em si, dos seus arredores, que tem a ver até com essa fortificação aqui.
E tem o setor que pode ser tanto o setor Sverdlokovo, assim chamado, Gogolevka. Nós temos este outro setor aqui. E nós temos um outro setor de avanço aqui. Então, basicamente, essa é a situação dos ursos, dividida em 5 grandes frentes, tá? Basicamente isso. Uma frente em Gevo que sem muita modificação, tá como se estivesse se mantendo aqui em Plekovo, não houve um ataque muito forte aqui nesse setor aqui abaixo, tá? Em Gevo. Se vamos chamar setor 1. Só tô inventando a numeração, tá? Os ursos é que tem a numeração, nome próprio. Mas é baseado nos relatórios que eu tô vendo. E temos esse setor de Kurilovka que teve um grande avanço dias atrás, foi feito um corredor, etc, etc. Depois agora acalmou um pouquinho, entre aspas. Nós temos agora o setor 3 de Sudza sendo feita a limpa. O setor 4, que foi onde mais aconteceu o avanço, não é? Um avanço vindo de norte a sul, nordeste a sul, e que agora deu uma controlada, chegou na estrada, chegou na R200. Então agora eles vão começando a um avanço mais lento. Por quê? Eles estão fazendo um pente fino na parte superior. A parte de Lebedevka, a partir daqui, ó. De Lebedevka para cima, estão fazendo um pente fino. Como os russos avançaram muito rápido nesse setor, alguns quilômetros muito rápido, eles precisam agora conferir se não deixaram nenhuma ponta solta para não serem pegos de surpresa, tá? E nós temos esse setor aqui, que é o setor dentro do Oblast de Sumy, que é quando já chegaram. É esse local aqui, por que é tão importante? Porque aqui é onde é a cabeça de ponte. Aqui é a cabeça de ponte de possível avanço rumo a Sumy. Feito. Primeiro precisa fechar totalmente esse bolsão aqui. Deixa eu fechar tudo agora. Nós precisamos entender, você, nós aqui precisamos entender que os russos precisam fechar esse bolsão, tá? Mas não necessariamente não avançar. Então, é fechar o bolsão, fazer o movimento de fechar o bolsão e até de se preparar para um avanço, tá? Qual é a grande vantagem de Sumy hoje? Sumy tem uma grande vantagem que é, na realidade, a floresta. Toda essa floresta aqui, subir só mais um pouquinho assim, ó. Não quero tirar o zoom. Aqui tá Sumy, tá? Aqui embaixo, ó. Bem baixo aqui, se você conseguir subir só mais um pouquinho para ficar visível para você. Então aqui, ó. Então Sumy tá aqui embaixo, tá? Perceba que nós temos toda essa floresta aqui que serve como um protetor natural. Não é à toa que os ucranianos, quando estão correndo, fugindo aqui, estão vindo para esses bolsões de floresta aqui, depois desse outro bolsão, vão adentrando a floresta, tá? Essa é a situação de momento, agora, neste exato momento. Então, Sumy tem essa proteção. E no meio do caminho existe um monte de pequenos vilarejos que também protegem Sumy. Então é possível que não necessariamente os ursos vá para cima agora de imediato. No verão, sim. Mas para agora, tudo vai depender muito dessa questão do cessar-fogo. Eu já trouxe até ontem que esse cessar-fogo pode estar dentro do pacote de negociações e tudo, esses 30 dias de cessar-fogo, e coincida. Se coincidir, vai ser muito bom para os dois lados, principalmente para os russos, tá? É coincidir com o período de degelo barra lama. Se isso acontecer, é extremamente vantajoso para os russos, tá? Montando aqui, ó, no modo para perceber melhor a floresta também aqui, ó, nesse modo topográfico, tá? As estradas dá para ver direitinho e tudo, né? E então o que é que ocorre? Aqui nessa parte mais aqui ao norte é meio lamacento. Perceba que nós temos aqui, ó, outras proteções de rio. A Ucrânia como um todo é um país extremamente hidrográfico, tá? Tem muitos rios, alguns caudalosos de movimento. É bem interessante a movimentação. E por conta disso, o território ao redor é bem lamacento no período de gelo, tá? De chuva, tem toda aquela transição de clima.
Então, Sumi, ela termina sendo bem protegida por conta dessa questão ou de rios, que protege a cidade, ou da floresta, que protege a cidade. Então, tá, esse é o grande desafio russo. Tem até alguns analistas sendo mais radicais, eu vi do lado russo, tá? Dizendo que era para simplesmente a Rússia bombardear a floresta aqui, deixar só o pó e avançarem, tá? Fazerem o caminho mais curto mesmo, sendo pela floresta, lançando MLRS, lançando foguetes e acabou fazendo estrago. Então, esse é uma das teorias que eu tenho ouvido, mas vamos ver o que é que vai acontecer. É aquilo que eu vinha dizendo, tá, pessoal? Quem acompanha o canal há mais tempo, né, pelo menos até mês passado, fevereiro, janeiro, sabe que sempre eu falo sobre a questão de Zaporídia, a parte lá de baixo, Kherson, Odessa, e eu comento que os russos, para poder conquistar, né, aquele território de novo, precisam ter novas estratégias, com as atuais não vai. Então, do mesmo jeito que tiveram que inventar um novo jeito de avançar aqui em Sudza, via gasoduto, barra oleoduto, etc, etc, e depois vi uma coluna de soldados ao norte, do mesmo jeito que foi feita essa movimentação, esse estrangulamento e tudo mais, eles precisam pensar diferente se quiserem avançar para Sumi e se quiserem avançar para outras cidades, tá bom? Então, basicamente é isso. O que mais que nós temos? Nós temos aqui, ó, dentro do fronte, é, aqui, ó, tem uma modificação Ucrânia no setor aqui, deixa eu abrir. É exatamente este setor de Toretsk. Perceba que foi feito, os russos avançaram num pequeno trecho ao sul aqui, só que os ucranianos continuam, isso aqui, esse tom azul aqui, ó, é o avanço. Eles continuam avançando, tá? Os ucranianos fazendo força, e a ideia deles é aquela que eu já vinha trazendo, fazendo força em 3 movimentos agora, a partir da mina, e é que é exatamente, ó, isolar, usar a mesma tática que os russos utilizam e isolar os russos de todo esse setor aqui, tá? Então a ideia é isolar os russos. Ainda existe comunicação, tá? Só para deixar claro, sim, existe comunicação. Em contrapartida, os russos estavam tentando fazer um movimento aqui e pegar, de fazer este movimento assim. Na primeira tentativa, o início aqui desse avanço deu certo, rumo a Divilovka, né? Para daqui fazer esse movimento, mas não deu muito certo, tá? Tiveram que recuar. Então, a situação não tá tão boa em Toretsk, só para deixar claro, tá? Continua pressão forte dos ucranianos aqui nesse setor. Nas duas cabeças de ponte de Pokrovsk, nenhuma mudança, tá? Teve um tempo atrás um pequeno avanço ucraniano aqui, Berezivka, nesse setor, mas não teve muita mudança significativa, tiveram que recuar. Esse setor recentemente teve um avanço ucraniano, recuaram, nada de mudança. Os embates aqui nesse setor continuam, tá? O que se sabe é que realmente o que vem desse setor de Constantinivka não está vindo mais de forma direta, como vinha antes, então realmente foi cortado, tá? E existem ainda esses pequenos bolsões. O que é que tem mudado aqui? É que os ucranianos imaginavam que já teriam já uma grande, um avanço mais significativo, tá? Então continua um avanço interessante aqui no Dakni, no setor de Uspenivka, e em toda, vamos chamar esse setor aqui Piskan Shevchenko. Os russos ainda continuam mais ousados, mais no ataque do que ucranianos, e terminam mantendo algumas posições mais difíceis, tá? Não houve mudança. O que mudou é exatamente isso. Os ucranianos imaginavam, pelo que eu estava vendo, a imprensa ucraniana falando,
que teoricamente eles já imaginavam que teriam esse setor aqui isolado já. Eles queriam isolar os russos aqui nesse setor, fazer um caldeirão próprio, mas eles não estão conseguindo. Basicamente, isso é que os ucranianos estão tentando fazer lá em Toretsk e aqui em Pokrovsk. Ficam tentando fazer essas mudanças e não conseguem, tá? Neste setor mais para cá, nessa coluna aqui que é próxima a Dnipropetrovsk, que aqui é a divisa, tá? Essa aqui é a divisa de Dnipropetrovsk, do Oblast. Também houve uma redução. Os ucranianos estão fazendo muita força com drones aqui nesse setor, tá? Perceba que, inclusive, os russos usaram uma estratégia diferente, que foi avançar a partir de Andrivka. Então, foi uma surpresa. Os avanços estavam até então vindo de Azinov, Zribin, todo esse setor aqui. E o próprio avança assim nesse sentido. Só que o que foi pego de surpresa é que se dividiram para cá, então, no lugar de atacar a parte de outros setores acima, atacaram aqui ao norte de Andrivka e foi mais funcional. Então tá tendo uma possibilidade dos russos avançarem assim, a partir de Andrivka, tá? Mudança no front, não teve mudança de terra, de troca de posição em si, né? Não teve avanço russo ou ucraniano, mas houve mudança na tática de ataque. É isso que está ocorrendo em todo esse trecho. Os russos consolidaram de fato essa área aqui de Kurakov, Andrivka, Constantinopla, tá? Foi consolidado. E tá uma. Eu não sei se. Aqui, nesse setor Velikanovo-Vazio, que eu não sei se é uma indecisão ou é falta de soldados. Não tá claro o que está acontecendo aqui. Eles não se decidem. Os russos precisam se decidir. Estão avançando muito aberto assim. Eles precisam se decidir montar uma cabeça de ponte forte. Só que para isso, para montar uma cabeça de ponte forte, tem que decidir para onde é que querem ir. Não tá claro se querem conquistar o território de Donetsk, que falta. Esse território aqui de Donetsk que está faltando. Se vão rumo a Dnipropetrovsk, de fato. Se vão seguir no corredor sul, aqui até Zaporizhia, não está claro. Então, a primeira grande questão é ficar, só se é uma decisão só interna, tá? Mas nem alguns analistas militares mais experientes, pelo que andei lendo relatórios, conversas e tudo mais, não está claro desse trecho, desse formato, se os russos vão seguir assim, para preencher o que falta, se vão seguir rumo a Dnipropetrovsk ou se vão para o corredor sul rumo a Zaporizhia. Não está claro o que, é que eles querem. Então, isso precisa ser decidido, né? Pelo menos o jeito que estão marchando não está claro. Porque para onde eles forem, eles vão montar uma cabeça de ponto forte e vão conquistando. Então, por exemplo, se eles querem conquistar esse setor aqui, essa área, então eles precisam avançar, fazer uma cabeça de ponte bem forte, para que os outros setores então definam. Então, por exemplo, a partir de Andrivka, então avança, e aí formam bolsões, futuros caldeirões, ó, outros caldeirões aqui menores, outros menores ali, para se encontrar com o maior. Esse seria o caminho. Mas eles têm que se decidir para onde é que eles querem ir. Se querem a cabeça de ponte, para onde, tá? E notícias. Continuam os bombardeios, como sempre, tá? Bombardeios em Kherson. Não teve em Odessa dessa vez, pelo menos nas últimas 24 horas, não. Zaporizhia também teve ataques. Cidade de Dnipro e redondezas. Mais uma vez, ataca aqui na periferia de Dnipro. Não dá a entender claramente que os ucranianos estão produzindo equipamentos militares na parte periférica de Dnipro, tá? Continuam. Nos relatórios foi um pouco mais de 70. Deixa eu conferir exatamente a quantidade exata, tá? Para não mentir, omitir ou mentir. Ah, tá faltando. Foram, deixa eu aqui, ó, 74 drones abatidos pelos ucranianos nas últimas 24 horas.
Não diz exatamente, só teve drone dessa vez. Lembrando que todas essas bombas que são atingidas normalmente são bombas FAB, tá? Bombas FAB, não são mísseis. Para deixar bem claro essa informação. O Standard Today, que eu gosto sempre de estar dando uma olhada. A questão de cessar fogo, né? Os americanos já chegaram, segundo os informes que vem agora ocorrendo. Os americanos estão já em território russo e vão apresentar a proposta de cessar fogo e outros informes de como é que vai funcionar, né? Vamos ver o que é que os russos estão bem reticentes quanto a esse cessar fogo, dizendo que não é vantajoso para eles, apenas vantajoso para os ucranianos. Pode ser vantajoso baseado no clima, tá? Se os russos demorarem um pouquinho, pedirem mais um pouquinho, 15, 20 dias, para poder ocorrer então o cessar-fogo, nessa transição, então, ao todo, tendo 50 dias, aí vai coincidir com o degelo e com o encerramento, ou quase encerramento do degelo. E aí vai ser interessante para os russos, tá? Tem a questão do avanço lá de Souza, confirmando a Witkoff, que é o representante especial dos Estados Unidos, né? Lembrando que Kellogg, tudo indica, os informes que eu vi, ele tinha sido demitido, né? Não sei se você percebeu, que pararam de falar de Kellogg, né? Provavelmente o cara foi demitido. Zakharova, inclusive depois eu vou preparar um vídeo só falando sobre esse informe aqui de Zakharova, mas ela já deixando bem claro que vai ter uma série de discussões mais fortes hoje, que os russos de Peskov também, todos os representantes, digamos, midiáticos, Peskov, Zakharova e outros estão se pronunciando. Vamos ver o que é que vai o próximo passo em meio a tudo isso, tá? No máximo, foi um momento relativamente tranquilo, podemos dizer, entre aspas, tranquilo, no fronte, tá? Tem aqui um Dnipro, aquela região mais periférica que eu comentei, né? Teve questão da explosão em si, né? Mas não mostram que aquele fato foi atingido, né? Só mostram, como sempre, o prédio, porque, isso aqui é a parte sônica, mas o que é que essa bomba atingiu? Aí não mostram o que é que de fato atingiu. É normal, faz parte do jogo da informação. O que mais que nós temos? Enfim, basicamente são relatos sobre ataques de drones, tá? Não tem muitos informes importantes ou relevantes no território, então basicamente é isso. A qualquer momento estarei trazendo mais notícias e informes para você. Grandíssimo abraço. Valeu.